porque assim, o que a gente percebe é que a situação está caótica, né? O país está numa situação caótica, é um desgoverno. Eu até daria tudo para ouvir aquela reunião do Bolsonaro com seus ministros, que o Moro pediu para servir de prova, né? Do pedido dele do pedido não, né? Da maneira autoritária, né? Que ele conduziu a reunião pedindo para trocar o diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Esse vídeo, pelos vazamentos que a gente já tem, né, de áudio da Damares, do Heleno, né, eu fico imaginando, deve ser uma coisa assim, eu falo, gente, o que é isso? Aonde nós vamos cair? Na mão de quem nós estamos? Olha como é tocado uma reunião de pessoas que governam a 8ª, 9ª economia do mundo, que já não deve ser mais, já deve ter caído, porque eles estão destruindo o país, destruindo. Então, assim, o Mourão, que é um general, tem estrada, ele faz me parece isso, faz um personagem tipo, vou com o presidente até o fim, não vamos abandonar o presidente, que essa até é uma característica dos militares, né? Mas ele está vendo que o circo está pegando fogo, né? E que logo mais à frente a população vai apoiar uma troca de um capitão por um general, né? E é mais ou menos isso que está sendo articulado, né? Porque você vê, o país entra nesse buraco a partir do momento que o Aécio e o establishment não aceita a derrota, né, do Aécio Neves em 2014. Né? Então, de lá para cá, começa um processo que impede a ex-presidente Dilma de governar. O país já estava numa crise, a crise é aprofundada, né? E chega ao limite para poder tirar a presidente, destroem boa parte dos empregos, né? E aí fazem as tais reformas que iam criar o milagre brasileiro, né? Tirar os direitos dos trabalhadores, mexer na Previdência, enfim, fizeram a festa, venderam patrimônio, fizeram de tudo. O país piorou, vem o Bolsonaro e piora ainda mais com o seu Paulo Guedes, né? O PIB do país, antes de chegar a pandemia aqui, já era ridículo, né? Acho que é um dos piores PIBs da história do país, sem projetos de retomada de emprego, o aumento da miséria, o aumento de pessoas vivendo nas ruas, né, da pobreza absoluta, e a imagem do país sendo destruída lá fora, inclusive por conta de um ministro de Relações Exteriores que ofende a China, o ministro da Educação que ofende a China, do presidente da República que ofende a China e ofende o chefe de Estado da França, né, através da esposa dele, que é mais velha que ele, né, e aí de uma maneira bem baixa, né, e aí o país está numa situação que não é levado a sério e que vai ter problemas para captação de investimentos e de recursos, né? Então, o artigo do Hamilton, né, Mourão, ele fala que os poderes têm que cada um ficar no seu lugar, que eles estão agindo de maneira errada, que não estão no seu lugar correto e estão tumultuando o país. Diz que pessoas que foram ou tiveram importância na República dão entrevistas para órgãos de imprensa internacional, criando uma imagem muito ruim do Brasil, e isso prejudica os investimentos. Né? Ou seja, ele inverte a situação. Sabe o que eu lembrei quando ele falou isso? Eu lembrei da ditadura militar. Claro. Porque a ditadura militar falava isso. Exato. Né? Os exilados que estão lá fora estão fazendo essa imagem do Brasil. Né? Viu, Gessé? Você é culpado. Você está aí na França falando mal do Brasil, né? Como se toda a imprensa europeia fosse idiota, né? Não está vendo o que está acontecendo, não tem correspondente aqui. Né? Se é uma coisa que a oposição não está fazendo, é tumultuar esse governo. Quem tumultua esse governo é o próprio governo, é o próprio Bolsonaro, são os ministros que ele nomeou. Né? A balbúrdia, a bagunça, né? O que tem assustado o mundo
está sendo produzido dentro do Palácio do Planalto, cheio de generais em volta desse homem que está ali. E não só generais do lado desse homem, mas suboficiais em outros cargos. Né? Já estão beirando 3 mil pessoas trabalhando, né, no Palácio, ali nos ministérios, na esplanada dos ministérios, né? E o país está afundando e os militares estão juntos, estão nesse barco, né? Eles estão juntos, gente. Vocês estão juntos e vão ter que se explicar, tá certo? Vão ter que se explicar. Porque não tem essa de falar que é muita liberdade, está todo mundo criticando, coisa que não devia criticar. Ninguém está criticando nada. Se os filhos dele cometeram um crime, que respondam por seus crimes. Se ele, presidente, cometeu crime, que responda por seus crimes. Aliás, ele comete crime todos os dias. Ao sair sem a máscara, ao abraçar pessoas na rua, a chamar manifestação num momento de isolamento, né? Ou seja, quem está agindo de maneira errada é ele. E se não houve planejamento, a culpa não foi dos governadores, foi do próprio governo federal. Porque se sabia que vinha uma pandemia, por que não se reuniu com os governadores e fez um planejamento de como isso ia ser enfrentado? Por que ele se opôs a uma decisão que foi tomada por todo o planeta? Não é uma coisa que os governadores inventaram. Os cientistas estão dizendo, os médicos estão dizendo isso. Aí o Bolsonaro acha que ele, por ser chefe de Estado, pode dizer, você vai tomar cloroquina, entendeu? E está tudo certo, você não vai morrer, toma cloroquina. Ou vamos trabalhar, porque você vai morrer mesmo. Trabalhando ou não trabalhando, todo mundo vai morrer um dia, né? Então, assim, se não há uma orientação do país, se o país está todo fragmentado, a culpa é de quem está no Palácio do Planalto. E se vocês estão no Palácio do Planalto, eu digo vocês, Forças Armadas, vocês são responsáveis por isso tudo que está acontecendo. Como é que vocês permitem que o presidente da República chame manifestação contra o Congresso e o Supremo todos os fins de semana, no meio de uma pandemia? A gente tendo que tratar de coisas seríssimas, que é a economia e a saúde da população, e um bando de pessoas ficam ali acampados na frente da Praça dos Três Poderes, né, querendo fechar o Supremo e o Congresso, né, como se isso fosse solucionar, né, o vírus. Né? Vamos acabar com o Supremo, que daí acaba o vírus, acaba tudo, entendeu? Então, assim, o Mourão, ao meu ver, ele está piscando para dizer assim, olha, eu estou achando que isso está muito ruim, nós temos que pacificar, né? Agora, ele faz isso de uma maneira diferente do Temer, né? Porque o Temer, ele fazia as reuniões e todo mundo sabia que ele estava tramando, né, o golpe dele. Agora, o que está em curso aqui, me parece, é um autogolpe, né? E eu acho que nós estamos correndo risco, sim, muito sério, porque viver num governo militar nós já estamos vivendo. Os militares mandam no Brasil, efetivamente, porque governam junto com o Bolsonaro. Eu não gosto da maneira como eles estão fazendo, eu odeio o que está acontecendo aqui, mas eles são responsáveis. Agora, provavelmente o Bolsonaro lá na frente vai tropeçar e cair nesses processos todos, né? E quem assume é o Mourão, né? Então, tá aí, né? Nas entrelinhas, o que está sendo dito é não dá para continuar assim, porque os radicais, os radicais e o ódio. Que radicais? Na esquerda não tem nenhum radical, tá todo mundo aí pasmo, olhando sem saber o que fazer. Tem alguém da esquerda na rua aí, ou progressista, pedindo fora Bolsonaro, indo lá na porta do palácio pedindo? Não. O Corinthians. Vamos defender o Corinthians na rua. Os corintianos, que merecem as nossas homenagens. Mas é isso aí, quer dizer, então eu achei esse texto dele hoje muito grave, né, porque está indicando que a solução que ele está dando é fortalecer ainda mais um regime militar no país, ou seja, bye-bye democracia de novo.